Ontem, durante a abertura dos trabalhos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral voltou a falar, não citou o nome exatamente de Bolsonaro, mas voltou a falar sobre essas ameaças. Vamos até assistir. As democracias contemporâneas, elas são feitas de votos, são feitas do respeito aos direitos fundamentais e são feitas de debate público de qualidade. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil. E o Fux também falou sobre isso. Vamos já ouvir também e depois eu quero ter comentário, Josias. A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desses jaez deslegitimam veladamente as instituições do país e ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia do nosso país. A gente pode entender como um basta, Josias? O judiciário está dizendo aí um basta a tudo que a gente está ouvindo? Foram palavras muito duras, né? As palavras do Fux e também as palavras do Barroso. Mas, além das palavras, o que foi mais relevante foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de abrir um inquérito sobre os ataques do Bolsonaro contra o sistema eleitoral de votação. Esse inquérito, ele veio bem e chegou tarde. Veio bem porque abre a perspectiva que remota de enquadramento de um presidente transgressor. E ela veio tarde porque o Bolsonaro deveria ter sido disciplinado há 1 ano e meio, quando ele disse que exibiria provas de que o sistema eletrônico de votação é fraudulento. Todos sabiam que o presidente mentia, que não dispunha de provas, mas ninguém agiu à altura. Até aqui, as instituições vinham reagindo às mentiras e aos ataques do presidente por meio de notas de repúdio, acenos à conciliação, e esse novo inquérito, ele sinaliza que, pelo menos o ramo eleitoral da justiça brasileira caiu em si. Os ministros do TSE perceberam que o Bolsonaro merece interrogatório, não diálogo. A única conciliação de que o presidente precisa é um entendimento com as leis. Além desse inquérito na esfera eleitoral, que pode resultar, em tese, numa impugnação da candidatura do Bolsonaro à reeleição, o TSE requisitou a inclusão de Bolsonaro no inquérito sobre notícias falsas que corre no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, num regime democrático, o direito de se expressar livremente pressupõe o dever de se portar com responsabilidade. O Bolsonaro se especializou em utilizar as suas prerrogativas democráticas para esculhambar a democracia. Seguindo um modelo do seu ídolo, Donald Trump, o Bolsonaro dedica-se a esticar a corda. E quem brinca de corda, Fabíola, precisa entender de nós. O TSE, na prática, amarrou um nó no pescoço do presidente. É um caminho sem volta. Se esse inquérito for levado às últimas consequências, os ministros do TSE vão elevar a estatura do tribunal. Do contrário, eles vão rebaixar o pé direito da democracia brasileira. É disso que nós estamos falando. Então, não tem meio termo. Ou é ou não é. Então, o TSE atravessou o Rubicão. Agora precisa dar consequência ao seu ato. E como é que funciona, né, por exemplo, eles falaram que iniciam hoje.
Bolsonaro pode ser chamado a qualquer momento, Josias, e ele pode se negar aí ou ele é obrigado aí? Como é que funciona isso? Você sabe que no TSE, aliás, no STF, há um inquérito já aberto contra o presidente, aliás, há dois, né? Mas um deles foi aberto no ano passado, depois que o Sérgio Moro deixou o governo chutando a porta, e abriu-se no Supremo Tribunal Federal um inquérito para apurar se o presidente, de fato, tramava para dominar politicamente a Polícia Federal. E há um ano, o Supremo Tribunal Federal adia a decisão sobre a forma de depoimento do presidente. Então, o presidente terá que depor a Polícia Federal. E o Supremo Tribunal Federal não consegue definir se o presidente vai depor presencialmente ou por escrito. O TSE pode, sim, intimar, e deve fazer isso, intimar o presidente a depor. E vai começar a mesma novela do ano passado. O Supremo deve definir, está marcado para o final desse mês de agosto, essa deliberação sobre a forma como o presidente será ouvido no inquérito sobre a interferência na Polícia Federal. Essa decisão valerá também para o TSE. O presidente precisa ser ouvido. A forma como ele será ouvido vai ser definida ao longo do processo. E, de resto, o TSE tem poderes para adotar também medidas cautelares. Pode impor sanções ao presidente, pode tentar limitar essa onda de mentiras que o presidente está entoando quase que diariamente contra as urnas eletrônicas, quer dizer, pode adotar medidas como busca e apreensão, enfim, há uma série de medidas cautelares que estão ao alcance do TSE. É preciso saber até onde os ministros do tribunal estão dispostos a chegar. Porque uma coisa ele ficava brincando quando deputado, o que já era muito grave, né? Como presidente da República, e ele estimulando as pessoas a irem para as ruas, a fazerem esse tipo de manifestação, é algo que está se tornando ainda mais grave. É muito grave, né, Josias, isso que a gente está vivenciando, né? É muitíssimo grave. Porque, na prática, você tem um presidente que se especializou em esticar a corda, que mente diuturnamente e as pessoas não reagem à altura. Não adianta mais ficar divulgando notinha. Para você ter uma ideia, eu saí em férias há 2 semanas. Dias antes das férias, eu presenciei um encontro do ministro, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se reuniu com o Bolsonaro, convidou o Bolsonaro a comparecer ao STF e disse ao Bolsonaro que estava disposto a promover uma conciliação, queria fazer um encontro dos presidentes dos 3 poderes, o próprio Bolsonaro, ele como representante do Judiciário e os presidentes da Câmara e do Senado, para estabelecer um entendimento em torno das balizas que assegurassem a estabilidade da democracia brasileira. Aí o presidente sai, dá uma entrevista, diz que rezou o Pai Nosso para o Fux e está disposto a perdoar a quem nos tenha ofendido, um lero-lero vazio. E dias depois estava o presidente de novo afrontando a Justiça Eleitoral, ofendendo o presidente do TSE e mentindo sobre as urnas eletrônicas. As urnas são confiabilíssimas, são auditáveis e não há a menor necessidade de aprovação de voto impresso. Então, é esse ambiente que nós estamos vivendo. Você oferece diálogo a quem necessita de interrogatório. O Bolsonaro tem que ser enquadrado. O entendimento que ele precisa ser estabelecido com o presidente é o entendimento dele com a legislação do país. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. É um presidente que conspira contra a democracia. Não é tolerável isso. Então, é preciso que o tribunal leve esse inquérito às últimas consequências. Não será fácil. Agora, a democracia, a segurança da democracia não é uma atividade, não é algo fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos diante desse cenário que nós estamos vivendo. Agora, é preciso que cada um exerça as suas responsabilidades. E o tribunal o TSE começou a exercer. É preciso saber se vai levar às últimas consequências.